Bom dia, senhores e senhoras. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Bom dia para todo aquele e aquela que vai estar junto comigo nessa linda quarta-feira. Desculpa, muita poeira. Nessa linda quarta-feira ensolarada, 28 graus aqui na cidade de Governador Valadares. Muita poeira, muita seca, a umidade do ar tá complicado o negócio aqui. Tem mais de 150 dias que não chove. São 7 horas. Deixa eu olhar aqui. São 7 horas ou 6 horas? 7, né? 6 horas e 58 minutos. 2 de outubro. 6 horas e 58 minutos, 2 de outubro. Meu Deus, está acabando o ano. Misericórdia. Jesus amado. Ilhéus, 22 graus. Tempo bom. Vai dar um sol daqui a pouco. Sul da Bahia, na verdade, né? Porto Seguro, Ilhéus, aquela parte toda por ali. Bom, ontem nós falamos a respeito de o chamado de Ezequiel. O seu chamado, o meu chamado, o chamado de um profeta. E geralmente os profetas que foram levantados pelo Senhor naquela época, Ezequiel, Jeremias, Isaías, trabalharam praticamente tudo na mesma época, cada um levando a mensagem do Senhor em alguns pontos daquela região de Israel. E nós falamos sobre posição, que quando o Senhor fala para Ezequiel colocar-se de pé, significa a pessoa tomar posição, a pessoa se colocar na posição de ouvir a Ele, não ficar desapercebido, não ficar despercebido, não ficar ligado em outras coisas, a não ser ouvir Ele. Então, é uma reunião, toma posição aí, todo mundo senta, fica tranquilo, que agora é hora de vocês me escutarem o que eu tenho que falar. É isso que Deus está falando. Posição, ponha-te de pé, tomar posição, dessa maneira, né? E aí ele, depois que toma posição, aí ele diz: eu falarei contigo. Assim é com nós, da mesma maneira. Nós, quando estamos muito preocupados, muito envolvidos em alguma coisa, a gente nota-se pela palavra de Deus que é difícil para Deus falar com a gente, porque é difícil porque a gente não ouve. Quando nós estamos envolvidos com uma coisa e outra, as preocupações da vida, o lidar da vida cotidiana. Então que dá para entender isso, foi o que nós falamos ontem. Aí ele fala assim no versículo 2: entrou em mim o Espírito de Deus. Naquela época a gente estudou um pouco disso, da história da Bíblia, alguma coisa assim, e a gente entende que o Espírito de Deus naquela época ele vinha por tipo temporada, não sei se eu sei explicar direito, mas não era como hoje, tempo da graça. O Senhor precisava falar com a pessoa, vinha o Espírito dele sobre a pessoa e aí impulsionava ele a fazer o que ele tinha que fazer, né? E depois eu creio que saía de novo, e eu creio que era assim, né? Em algumas histórias eu vi dessa maneira.
Então ele fala assim no versículo 2: Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé, e ouvi que me falava. Quer dizer que o que dá para entender aqui, eu não sei se na original tá desse jeito, eu não dei uma olhada. Eu tenho uma Bíblia aí do original e do português, e o original depois eu lembro o nome, né? Quer dizer que o Espírito do Senhor, ele tem uma posição na vida do homem que ele próprio ajuda o homem a se colocar de pé, porque o que dá a entender no versículo 2 aqui é isso aí. E me pôs em pé. Quando fala, então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. O Espírito do Senhor entrou nele, e aí ele, quando falava com ele, naquele momento de conversa, de diálogo, e colocou ele de pé. Quer dizer, o Espírito também foi um dos itens, uma das coisas que fez ele se colocar de pé. Deu ele força, deu ele graça, deu ele condições e ajudou ele a ficar de pé. De repente, a gente está desabilitado em alguma situação e o Espírito, quando entra na gente, ele nos impulsiona. Tanto que tem gente, quando o Espírito de Deus pega ele mesmo numa época, talvez de uma vigília, de um louvor, de uma adoração que ele está fazendo, de uma oração que ele está fazendo fervorosa, ele começa a sentir o mover do Espírito de Deus, e aí ele pula, ele ri, ele chora, tipo assim, né? Mas o negócio aqui é a posição de Deus falar com nós, para nós ser portador da palavra dele. Que o negócio é ser portador da palavra dele. O chamado aqui é chamado de profeta, é chamado de atalaia. Esse é o chamado que nós temos, que o que está a Bíblia aqui nos levando a entender dessa maneira aqui. Aleluia, né? Glória a Deus, aleluia. Aí saiu aqui do que eu queria aqui, mas vamos lá. Então nós entendemos e sabemos que a leitura aqui, o entendimento da palavra é o nosso chamado. É Deus falar com nós, que se você ler, eu não vou ler todo o capítulo, mas aqui no versículo 4 fala assim: os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles. Então existe uma certa posição que Deus vai te enviar. Ele vai te enviar para alguém. Ele vai te enviar para um povo. Ou ele vai te enviar para uma família. E aqui o interessante da palavra aqui é que o povo de Israel, Deus chama o povo de Israel como rebelde, de dura serviço. E nós ultimamente estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo essa época também, daquela época de Ezequiel. Você vai falar com a pessoa fala: eu já tenho Jesus. Você vai falar com o crente, o cristão, vou se referir ao cristão, que ele estava falando com o povo de Israel. O povo de Israel endurecia a cara, não queria ouvir, endurecia o coração. E hoje está da mesma coisa. Você vai falar uma coisa com a pessoa já retruca, a pessoa já fecha a cara, a pessoa já te olha de mal olhado, já fala que você é falso profeta. Então,
a orientação da palavra de Deus para nós aqui nesta manhã, chamando a minha, a sua atenção, para você que é profeta, para você que é levantado para levar a palavra, né? Então você tem que ter uma certa bagagem para fazer isso. Primeiramente você tem que ser corajoso. Você tem que ser corajoso, porque se você for um profeta medroso, você não vai falar nada. Eu já ouvi profeta falar, já ouvi muito profeta falar, eu não falo porque sabe lá o que a pessoa vai pensar, vai achar. Olha, meu Deus do céu, você está negando em transmitir aquilo que Deus quer te usar para falar. Indiferente de qualquer tipo de situação, você está negando a Deus em transmitir aquilo que Ele quer que você fale. Entendeu? Então olha aqui para ver, ó. Versículo 5. Eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Deus não quer saber, irmão, o que você pensa, o que você deixa de pensar, irmão ou irmã. Para quem eu estou falando. Para mim mesmo. Deus não quer saber. Deus te levantou como profeta, Ele te levantou como profeta. Ele confiou em você em levar a palavra. Ele confiou em você em transmitir a mensagem dele para a pessoa. É por isso que a Bíblia aqui está nos orientando. Quer ouça ou quer deixa de ouvir, você tem que falar para eles saber que houve um profeta no meio deles. Mesmo que lá na frente, futuramente, a casa vai cair para eles, para os rebeldes, os que não quiseram ouvir, e aí eles vão lembrar. Falar, bom, Deus enviou um profeta. O nosso sofrimento, a nossa situação a qual nós estamos passando, é isso que a Bíblia está ensinando. É culpa nossa mesmo. Porque Deus enviou um profeta. Olha o versículo 5 como é que está falando. Quer ouça, quer deixa de ouvir, nós temos que falar. Se a pessoa virar a cara ou torcer a cara ou fazer de conta que não está ouvindo, é problema dele. Você tem que falar. Indiferente se vai magoar ou você está igual Saul. Em vez de obedecer a Deus, você quer fazer a vontade do homem. Você quer fazer a vontade do povo. Vai por aí que você vai quebrar a cara. Saul perdeu o trono porque, né, ele deu ouvido ao povo. Você profeta, servo de Deus, que é chamado para levar a palavra do Senhor, não fica querendo bajular irmão nem irmã. É claro que temos que tratar bem com educação, e muita educação mesmo, porque são ovelhas do Senhor. Mas se a palavra é uma palavra dura, fala, meu amigo, fala. Não fica com medo de perder o dízimo gordo, não, que depois você vai pagar um preço do ai daqueles. Esse é o preço que você vai pagar, que é pior do que dor de parto. Entendeu? Então, o que a Bíblia está nos ensinando aqui é para falar, indiferente se eles aceitam ou deixam de aceitar, você tem que falar. Ou você não é profeta, ou então você larga a mão dessa frouxidão sua, de ser um homem frouxo, uma mulher frouxa, que se diz profeta e tem medo de falar aquilo que Deus manda falar. Aquilo que Deus manda falar. Porque o inimigo também, ele sopra na mente da pessoa. Tem que ter muito cuidado. Por isso, principalmente o profeta. Todo crente tem que ter discernimento da voz do Espírito. Todo crente. E principalmente o profeta que leva a palavra. Nós que pregamos a palavra, que levamos a palavra. Né? Tanto que aqui na palavra, ela continua, e eu vou encerrar aqui. Aí, olha o que o versículo 7 fala. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam,
quer deixa de ouvir, pois são casa rebelde. É as palavras do Senhor, não é palavra tua não, porque a pessoa está confundindo hoje sentimento, área sentimental, emocional, pensamentos que nós temos, milhares de pensamentos nossos, do próprio homem, e às vezes você acha que é Deus que está falando contigo e não é Deus. Eu já vi muito isso. A pessoa leva pela emoção para satisfazer igreja, para satisfazer povo e começa a soltar aí. Olha, você toma cuidado porque Deus fala muito bem. Eu vou falar sobre isso também. Em Jeremias está escrito: profetas que falam aquilo que eu não falei em nome do Senhor. Então ele fala aqui, e nessa palavra aqui de Ezequiel capítulo 2, ele fala em vários textos aqui, ele fala: não temas, não temas, não temas. É uma palavra constantemente ele está falando, não temas. Aqui mesmo no versículo 6 ele fala: não os temas, nem temas as suas palavras. Entendeu? Não tema é não temer o homem, não ter medo do homem, irmãos. Pelo amor de Deus, eu tô cansado de ver aí pessoas que têm medo de falar, de exortar. Eu fui pregar numa igreja aí, aí alguém reclamou pro pastor que eu falo duro às vezes. Irmão, eu não falo duro não. Eu falo o que a palavra de Deus está me mandando falar. Com muita educação eu oro, eu peço a Deus, eu jejuo, eu faço consagração para mim poder expressar, ser boca de Deus, não eu usar Deus, não. É eu ser boca de Deus, Deus falar através da minha vida pela palavra, entendeu? Pela palavra. Então é dessa maneira que funciona a coisa. Então é muitas palavras, não temas, não temas, não temas, quer dizer, é para nós não temer. Aí lá na frente ele fala assim, ó: tu, ó filho do homem, para nós encerrar, tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurja como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Irmãos, é tão séria a situação, eu falo sobre isso. Olha, o versículo 8 está falando para nós não temer, para nós não ficar, se acovardar. Essa é a palavra quando fala não te insurjas, é para nós não se acovardar com a casa rebelde. Casa rebelde é aquele, aquela que não fala, é aquele que se oculta em falar, teme em falar, é aquele, aquela que não transmite aquilo que Deus quer, com medo de perder talvez um cargo, talvez uma posição, talvez de estar no meio, de perder aquela presença no meio do povo ou da liderança, e aí ele se acovarda em falar. Ah, não vou falar não que eu vou perder meu cargo, pastor, não vai gostar e eu vou perder meu cargo. Irmão, é melhor você perder seu cargo do que você perder a presença de Deus na sua vida, presta atenção, é sério. E ele fala aqui, para não te insurja como a casa rebelde, não seja como os outros, porque havia muita pessoa lá que Deus queria levantar como profeta e não levantou porque eles eram covardes. Entendeu? Então é isso que Deus está falando aqui. E aí ele fala assim: come o que eu te dou. É isso aqui, ó. É isso aqui. Eu tenho falado não que eu tenho humilhado ninguém, nem diminuído ninguém, não. Eu não acredito nesses pastores, nesses dirigentes de igreja que não conhecem Bíblia. Eu não acredito. Porque aqui está todo o ensinamento que tudo está aqui, ó, dentro da palavra de Deus. E se a pessoa não lê Bíblia, se a pessoa não se aprofunda na Bíblia, um dirigente, um pastor de igreja que toma conta de ovelhas, se ele não se aprofundar na Bíblia, não tirar tempo para a Bíblia, não ter intimidade com a palavra de Deus,
Aqui Deus está falando para Ezequiel, come o que eu te dou, come esse rolo, que na época não tinha Bíblia, era pergaminhos, vivia enrolado mesmo, por isso que a Bíblia é tão clara dessa maneira. Come, quer dizer, lê, olha, lê, estuda, que ali dentro da leitura eu vou te orientar o que tem que falar e o que não tem que falar. Não é você ouvir que ouve na internet, ouve que eu falo, ouve que o pregador fala. Não, é Bíblia. Por isso que eu falo que eu não acredito. Não estou diminuindo ninguém, não. Você faz do jeito que você quiser, porque no dia lá que Deus falar, aparta-te de mim que eu não vos conheço, você vai ver o ai seu, como é que vai doer lá no quinto dos infernos, lá, os bichos comendo. Entendeu? Então eu estou falando aqui, sério. Se você é pastor, se você é obreiro, se você é dirigente de igreja, se você é um profeta, você lê Bíblia. Lê Bíblia, porque aí Deus vai te usar para falar aquilo que está dentro da palavra. Não seja um covarde e não lê. Não, eu não preciso ler não, já cansei de ver isso também. No meio pentecostal, misericórdia. Ah, Deus fala. Eu leio um versículo aqui e acabou, e Deus fala. Irmão, Deus não usa ninguém em versículos isolados, não. Você tem que entender o assunto. O Espírito Santo vai te revelar o assunto, você vai entender. Entendeu? Então, o seu chamado, existe uma porção de infiltração do Espírito de Deus no seu chamado. Vou falar de novo, e leitura da Bíblia, leitura, meditação, intimidade com isso aqui, com a palavra. Jejum e oração. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Aleluias. E que você procure se adequar dentro do chamado de Deus. Se você é profeta, se você se sente como profeta, se você se acha um missionário ou uma missionária que é também profeta, é que leva a palavra. Então procura entender que se você não tem intimidade com a palavra, meu amigo, você vai falar coisa da carne. Você vai dar revelação da tua carne, do dia a dia, da preocupação sua com o povo, entendeu? Então procura fazer as coisas de Deus com ordem e decência. O chamado de Deus, ele chama nossa atenção que nós temos que ler, orar e jejuar para consagrar a vida, amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Se você se sentir de Deus, envie esse vídeo, fica à vontade. Amém? Ou então, né, vai orar, jejuar e consagrar, pedir a Deus graça. Vamos orar? Deus querido, Deus soberano, eu coloco diante do Senhor essa família, essa pessoa. Eu coloco diante de ti, Pai querido, o nosso chamado como profeta. Que através do Espírito Santo o Senhor venha nos iluminar. Que através do Espírito Santo o Senhor venha nos impulsionar, Pai querido, a ler a Tua palavra, a estudar a Tua palavra, a meditar nela de dia e de noite, Pai. Nós precisamos transmitir a Tua palavra de uma maneira que o Senhor exige de nós falar a Tua palavra. Liberta esse irmão, essa irmã, liberta essa família, liberta aí do comodismo, liberta, Pai querido, da depressão, que esse espírito de depressão cai por terra, que essa pessoa que está no quarto, que está aí nos cantos, que o Senhor venha libertar em nome de Jesus Cristo, julgar por terra essa ação maligna que está tentando destruir esse casamento, essa família, esse lar. Meu Deus, dá paz, dá alegria, em nome de Jesus Cristo, Pai. Visita os hospitalizados, os encarcerados, os andarilhos, os moradores de rua. Visita também, Pai querido, os missionários, missionárias que estão nos campos, na janela 10x40. Envia provisão para o teu povo, em nome de Jesus Cristo, aonde a igreja está sendo perseguida, Pai. Abra as portas para que a Tua palavra chegue até o ser humano, porque as trombetas estão somente esperando, aleluia, o cumprimento da palavra para que elas, aleluia, dê o primeiro toque para nós ser arrebatados dessa terra dos viventes. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.